No Troca de Ideias, direto de Brasília. O Direto de Brasília, participação do assessor parlamentar Douglas Sandri. Vários temas para abordar no dia de hoje, CPI e o caso Covaxin, né, que está em todas as pautas aí do país, e também o pacote tributário do governo que enfrenta críticas. Bom dia, Douglas. Bom dia, tudo bem, Rita? Estúdio novo hoje? Estúdio novo, tua primeira participação no Estúdio Novo, né? Quer dizer, primeira no Troca de Ideias, né? Isso, exatamente. Não, primeira mesmo. Primeira e mesmo. Também bom dia para quem te acompanha aí no estúdio, a parte técnica, que a gente ajudou a Independente a montar essa bela estrutura, e ao Ricardo, ao Nicolas aí na mesa, e também ao nosso ouvinte da Rádio Independente. Então vamos à pauta, né? O Brasília está muito esquentado, mexido, o clima está bastante quente aqui nos bastidores de Brasília, porque a CPI chegou agora ao Planalto, ao Palácio do Planalto, com o depoimento que todo mundo já deve ter visto, rodou áudios, vídeos, né, do deputado Miranda, que aponta o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, e também o presidente Jair Bolsonaro no seu depoimento. São os irmãos Miranda, eles falam a respeito disso. Isso fez com que o clima aqui esquentasse bastante, fez com que a discussão ao redor do tema da própria CPI tomasse vulto, porque antes se dizia a CPI é só política, a CPI é só um teatro, etc., né? Está discutindo coisas menores, mas agora está se discutindo um tema que é bem relevante, é um caso que aponta uma compra de 1,6 bilhões de reais, né? Então, é 1,6 bilhão de reais, que é um valor muito grande na compra de vacinas, que pode ter havido algum tipo de favorecimento, segundo apontam os irmãos Miranda, com representantes da empresa que fornece a vacina à Indiana. Acontece que o governo já deu 3 versões, vem mudando de versão para conseguir sair dessa, se explicar dessa questão, e na verdade muito pouco disso emplaca, né? Quando se muda muito de versão é porque há algo que precisa ser melhor explicado. O governo primeiro tentou dizer que nada daquilo que os irmãos Miranda apontavam aconteceu realmente, daí depois mudou o discurso dizendo que não era bem assim, queria investigar os próprios irmãos Miranda, enfim, que a culpa era de quem estava denunciando, e por último agora até cancelou a compra da vacina, o que demonstra que o governo não tem convicção de que tudo aconteceu com total lisura, né? Pelo menos até que se apure esses indícios, o governo fez essa suspensão. Então aquilo que ficava muito distante começa a assombrar o governo, essa palavra pesada, impeachment, né? Alguns cobram a respeito disso porque o presidente teria prevaricado. Então não se sabe, dizem que o deputado ameaça ter áudio da conversa com o presidente em que ele alerta que há algum esquema no Ministério da Saúde, e o presidente então apontaria o seu próprio líder do governo, né, segundo o deputado Miranda, né, os irmãos Miranda, em depoimento para a CPI. Então isso tudo traz à tona assuntos que até então não eram associados ao governo, como escândalos de favorecimento, de corrupção, e que nesse momento agora o governo está tendo de lidar com muita intensidade, e nos bastidores de Brasília é só, obviamente, o que se fala, se pergunta como é que o governo vai sair de dentro disso, já que se apontar para o seu líder de governo, acaba também apontando para a base de sustentação do governo na Câmara. Então, situação bem difícil para o governo aqui. Também vem amarrado com outra pauta, porque o deputado Miranda seria relator, pelo menos, de uma fatia da reforma tributária. E uma parte da reforma tributária que impacta o setor financeiro, que traz a cobrança de impostos sobre dividendos, né, a famosa tributação de dividendos, com uma redução do IR para empresas, para pessoas jurídicas, que é menor, é proporcionalmente menor do que aquele arrecadação que vai ser feita a maior pelas outras mudanças, como a tributação dos próprios dividendos, e que não será compensada também pela redução, pela aumento da isenção da tabela do imposto de renda, que também vem nesse pacote tributário. Por isso tudo sofre muitas críticas. E há uma curiosidade, assim, para quem acompanha um pouco mais de perto, o governo anuncia na quarta-feira, o governo não, a Câmara anuncia, o Senado anuncia que na CPI vai depor os irmãos Miranda na quarta-feira, e na quinta-feira o governo anuncia o pacote tributário, que seria anunciado nas sextas, 12h30. O pacote tributário ele pega
o mercado financeiro e o anúncio foi feito durante o pregão, o que já é por si só bastante questionável. E aí o anúncio é na véspera do depoimento do deputado, que seria o relator da reforma tributária, né? Então, o que poderia, alguns estão apontando aqui nos corredores de Brasília, que isso teria sido uma tentativa de demover o deputado do seu depoimento. Por isso que os assuntos aqui em Brasília hoje estão quentes, estão amarrados e há uma grande apreensão no ar sobre o que pode acontecer e como isso impacta no caminho para 2022. Pessoal. Bom, Douglas, e você segue também conversando com os nossos representantes aqui da região que vão a Brasília volta e meia. Exatamente, eu trouxe o Diego Preto, que esteve em Brasília. Pedi para a produção soltar o áudio para nós, por favor. Estou aqui com o Diego Preto, vereador de Encantado. Diego também é presidente da AVAT, Associação dos Vereadores do Vale do Taquari. Olá, Diego, como é que está sendo a semana aqui em Brasília? Opa, tudo bem, Douglas? O pessoal que está nos ouvindo aí. A gente fez várias reuniões essa semana, Douglas. A gente foi até o Interleges, né, representando a AVAT, junto com a assessoria do senador Heinz, realmente. E no Interleges nós encontramos ferramentas para melhorar, né, e capacitar o vereador do nosso vale. Né, lá é um trabalho muito sério, um trabalho muito determinado mesmo pela melhoria do nosso vereador, da nossa classe política, né? E também fomos na biblioteca do Congresso, na editora, na gráfica do Congresso, também do Senado, onde a gente encaminhou pedidos para formar pequenas bibliotecas nas nossas câmaras de vereadores para servir de base para o nosso vereador que deseja se aprofundar no conhecimento da legislação, se aprofundar no processo legislativo e dessa forma conseguir melhorar a sua atuação e levar melhores condições para as suas comunidades. Também essa semana a gente esteve no encontro da União dos Vereadores do Brasil, né, onde pudemos conversar um pouco sobre a questão da reforma eleitoral, né, essa mini reforma que está ficando. Isso eu acho que tu, né, Douglas, pode falar muito melhor, mas está nos preocupando bastante em que rumo que isso vai levar, né? Vocês têm, enquanto o VB, a VAT, já alguma posição a respeito ou vão acompanhar um pouco mais o debate para, com as propostas na mesa, poder se posicionar? A gente entende como entidades, né, associativas dos vereadores que o deputado que está escrevendo, os deputados federais, esse pessoal da Câmara mesmo, do Senado, está tentando propor uma modificação que não deu certo para nós em 2018. Muitos municípios tiveram dificuldades com eleições e tal. Então agora estão tentando de novo fazer uma nova modificação e a gente está muito preocupado, né? Então algumas coisas foram modificadas, por exemplo, a janela de transferência partidária, impedindo que vereadores possam ser candidatos a cargos, né, de deputado federal e estadual. A princípio entendemos isso no primeiro rascunho que recebemos. Então, como em 2019 e 2020 a gente apresentou também como entidades associativas ideias com relação à pandemia e à eleição do ano passado, e nem fomos recebidos, né, Douglas? O Rodrigo Maia nem recebeu as associações de vereadores. A gente imagina que dessa vez a gente vai ter que falar um pouquinho mais grosso, porque o ano que vem eles vão precisar dos vereadores, né? O vereador é a porta de entrada da política e a gente tendo uma qualificação, uma melhoria na escolha do vereador também, a gente vai acabar também escolhendo melhores deputados depois. Tá certo, Diego. Quero te agradecer aqui, desejar um bom retorno e dizer que estamos de portas abertas se sempre precisar. Um abraço e até mais. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado a todos. Realmente a gente sente muita vontade para poder conversar e discutir sobre as necessidades do nosso país, da nossa região e do nosso estado. Tá certo. É isso aí. Estivemos aqui com o Diego Preto, vereador de Encantado, presidente da AVAT, Associação dos Vereadores do Vale do Taquari. Tá certo, então é isso por hoje, Ricardo. Tá bom, importante as nossas lideranças irem a Brasília, já falamos disso em outros momentos, e você pegando aí também, né, a conversa com eles, vendo o que eles estão buscando. Hoje um clima mais tranquilo, sem muita manifestação à frente da Câmara dos Deputados, à frente do Congresso, né, Douglas? Um pouco mais tranquilo, mas eu vou mandar fotos de ontem. Quando eu cheguei, havia uma manifestação, uma ameaça de manifestação.
que não se confirmou, estava totalmente sitiada a Câmara, o Senado, enfim, para evitar a chegada, mas logo em seguida já foi aberto o trânsito, tudo normalizado. Mas eu vou mandar fotos aqui para a produção, para quem quiser acompanhar a matéria, fica disponível em independente.com.br para pegar lá e ver imagens da manifestação dos indígenas à frente do Congresso Nacional. Tá certo, muito obrigado ao Douglas. É uma CPI que a gente sempre sabe como começa, mas nunca sabe como termina. E a cada semana com novos desdobramentos, novas informações sendo veiculadas. E uma situação curiosa que é o Brasil discutir CPI em meio a uma pandemia. Normalmente elas são feitas após a situação já ter encerrado, mas enfim, é a realidade brasileira, onde na véspera de um ano eleitoral a CPI acaba de alguma forma também servindo como palanque político, onde muitos deputados, senadores acabam também ganhando mais visibilidade em função desses debates que agora estão sendo feitos para tentar entender onde que o Brasil acertou e onde principalmente errou no combate à pandemia.